Você já imaginou viver em um país onde chorar pouco em um funeral pode te custar a vida? A história que você está prestes a ouvir é baseada em fatos reais e documentados. Esta é a jornada de Hyeonseo Lee, uma mulher que nasceu acreditando que vivia no paraíso, mas descobriu que habitava um inferno mascarado. O relato que compartilhamos contém temas profundamente perturbadores, incluindo fome extrema, perseguição política, exílios forçados e situações de risco de morte que marcaram cada etapa desta trajetória. Alguns diálogos e detalhes de cenários foram reconstruídos com base em entrevistas, depoimentos públicos e no livro autobiográfico da própria Hyeonseo. Mas os eventos centrais são reais, verificáveis e assustadoramente atuais. Este canal não suaviza realidades nem inventa tragédias para entretenimento. Contamos histórias que precisam ser ouvidas, histórias que não aparecem nos noticiários, histórias de coragem que desafiam o impossível. Se você valoriza este compromisso com a verdade, considere se inscrever no canal e ativar as notificações, porque algumas histórias não podem ser silenciadas, e esta é uma delas. Tem um ditado que diz que você nunca sabe o valor de algo até perdê-lo. Eu perdi meu nome 7 vezes, perdi minha identidade, meu país, minha família, minha língua, perdi até mesmo o direito de olhar para trás sem medo. E em cada perda, descobri algo novo sobre quem eu realmente era por baixo de todas aquelas camadas de mentiras que me ensinaram desde criança. Quando você nasce em um lugar onde a verdade é proibida, a mentira se torna sua realidade. Eu cresci cantando sobre um paraíso que não existia. Aprendi a recitar histórias de grandeza sobre líderes que nos matavam de fome. Decorei sorrisos falsos e aplausos obrigatórios. Aos 7 anos, assisti minha primeira execução pública como se fosse um evento escolar qualquer. E a parte mais assustadora, eu achava que tudo aquilo era normal. Levei 17 anos para começar a questionar. 17 anos vendo o mundo através de lentes embaçadas pela propaganda. O despertar não veio como uma revelação súbita, como um raio que ilumina a escuridão. Veio aos poucos, em pedaços quebrados de verdade que eu ia juntando como cacos de vidro. A fome que matava vizinhos, as luzes que brilhavam do outro lado do rio enquanto a gente vivia na escuridão, as perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. E então, em uma noite de inverno congelante, eu atravessei uma fronteira que nunca deveria ter cruzado, não por coragem, por ingenuidade, por uma curiosidade boba de adolescente que queria apenas dar uma espiadinha no mundo proibido. Achei que voltaria em alguns dias. Não fazia ideia de que estava dando o primeiro passo em uma jornada que duraria mais de uma década e me transformaria em 7 pessoas diferentes. Você sabe o que é viver sem poder dizer seu verdadeiro nome? É como ser um fantasma. Você existe, mas não completamente. Você respira, mas sempre prendendo o ar, com medo de que alguém descubra quem você realmente é. Cada conversa é uma mentira cuidadosamente construída. Cada amizade é contaminada pela impossibilidade de ser autêntica. Você se divide em tantas versões de si mesma que começa a esquecer qual era a original. Mas, no meio de todo esse caos, de toda essa solidão, de todo esse medo paralisante, eu descobri algo que achei que não existia mais. Descobri que há pessoas dispostas a ajudar sem pedir nada em troca. Que a bondade não morreu, ela apenas se esconde em lugares inesperados. E que mesmo quando você perdeu tudo, ainda há algo dentro de você que vale a pena lutar para preservar. O que você vai ouvir agora não é uma história de heroísmo, é uma história de sobrevivência, de erros e acertos, de perdas imensas e pequenas vitórias,
É a história de como uma garota que não podia manter o próprio nome encontrou, finalmente, sua própria voz. O céu estava cinza naquela manhã. Um cinza pesado, carregado, do tipo que parece sugar toda a cor do mundo. Eu tinha apenas 7 anos e minha mãe segurava minha mão com força enquanto caminhávamos em direção ao aeroporto de Hyesan. Não íamos viajar. Ninguém ali ia. Estávamos indo assistir a algo que o governo chamava de educação pública. Eu ainda não entendia o que isso significava, mas sentia a tensão no ar, como se o próprio vento estivesse prendendo a respiração. Chegamos e havia uma multidão silenciosa. Silenciosa de um jeito antinatural, sabe? Como se até mesmo tossir fosse perigoso. No centro, 3 postes de madeira. E então eu vi. Vi o que acontece com quem ousa desobedecer. Vi o preço da liberdade pendurado em cordas, balançando ao vento, e mesmo de longe, a imagem queimou minha mente de um jeito que jamais esqueceria. Vi as famílias sentadas na primeira fileira, obrigadas a assistir, proibidas de desviar o olhar. Uma criança ao meu lado começou a chorar baixinho, e a mãe dela tapou sua boca com a mão, desesperada. Naquele momento, algo em mim registrou uma verdade que eu levaria anos para compreender. Aquele não era um lugar onde você podia sentir livremente, mas eu era criança. Crianças têm uma capacidade incrível de normalizar o absurdo. Voltei para casa, jantei arroz com kimchi, brinquei com meu irmão Min-ho. A execução virou apenas mais uma memória guardada em algum canto escuro da mente, junto com outras coisas que eu não tinha vocabulário para processar. Cresci em Hyesan, uma cidade pequena colada na fronteira com a China, separada apenas pelo rio Yalu. Da minha janela, eu conseguia ver o outro lado, via as luzes que piscavam à noite, os prédios que pareciam tão diferentes dos nossos. Minha mãe dizia que aquelas pessoas eram pobres, miseráveis, que invejavam nossa vida perfeita. Eu acreditava. Por que não acreditaria? Era tudo o que eu conhecia. Minha família tinha privilégios. Minha mãe trabalhava em um escritório do governo e ainda fazia negócios paralelos, trazendo mercadorias da China. O homem que eu chamava de pai e que só mais tarde descobriria não ser meu pai biológico era militar. Tínhamos uma televisão, tínhamos carne para comer, não todo dia, mas com frequência suficiente para nos sentirmos sortudos. Eu usava roupas trazidas da China, mais bonitas que as da maioria das minhas colegas. Éramos de alta Songbun, o que significava que tínhamos um lugar respeitável na hierarquia invisível que controlava cada aspecto das nossas vidas. Na escola, aprendi a cantar antes de aprender a ler. Cantávamos Nada a Invejar, uma música que celebrava nossa sorte de viver no melhor país do mundo. Cantávamos com convicção, com orgulho. Decorei o nome de Kim Il-sung antes de decorar o nome completo dos meus próprios pais. Aprendi que ele era mais do que um líder. Ele era um Deus que controlava o clima, que protegia nosso povo, que nos amava de um jeito que transcendia o amor humano. Então, em 1994, Deus morreu. Lembro do dia em que anunciaram. As sirenes tocaram por toda a cidade, um som agudo e desesperado que ecoava entre as montanhas. As pessoas caíram de joelhos no meio da rua, rasgando as roupas, batendo no peito, soluçando de um jeito que parecia vir das entranhas da terra. Minha mãe chorou. O homem que eu chamava de pai chorou. Até Min-ho, que tinha apenas alguns anos, chorou porque todos estavam chorando. Eu também chorei. Mas, se sou honesta, não sei se era tristeza de verdade. Era medo. Medo
do que aconteceria se eu não chorasse o suficiente. Porque, nos dias seguintes, começaram os rumores. Fulano foi levado porque não chorou. Cicrana foi interrogada porque suas lágrimas pareciam falsas. Havia inspetores observando as reações das pessoas, avaliando, julgando. A dor precisava ser autêntica, mas, ao mesmo tempo, performática. Era um equilíbrio impossível. Percebi então que até mesmo o luto era controlado. Até mesmo a tristeza precisava de permissão, mas a vida continuou, como sempre continua. Eu cresci, fiz amigos, frequentei as reuniões obrigatórias onde líamos propaganda e criticávamos uns aos outros por pequenas falhas ideológicas. Aprendi a dizer o que era esperado, a sorrir nos momentos certos, a nunca, jamais fazer perguntas perigosas. Até que, quando eu tinha 12 anos, minha avó me chamou para um canto da casa. Ela tinha aquele olhar pesado de quem carrega um segredo há tempo demais. Me sentou ao lado dela, segurou minhas mãos com as dela, ásperas e geladas, e disse as palavras que racharam meu mundo ao meio. Seu pai não é seu pai de verdade. Fiquei paralisada. Ela explicou que minha mãe tinha sido forçada a se casar com outro homem antes. Um homem de Pyongyang que ela não amava. Eu nasci daquele casamento, mas minha mãe fugiu, divorciou-se e se casou com um homem que ela realmente amava, o homem que eu conhecia como pai. Ele me aceitou como filha, me criou, me amou, mas o sangue não era o mesmo. E na Coreia do Norte, sangue é tudo. Sangue define sua songbun, seu futuro, sua identidade. Aquela revelação me destruiu de um jeito que eu não consigo descrever completamente. Não era apenas sobre paternidade. Era sobre quem eu era, sobre meu lugar no mundo. De repente, os olhares frios dos meus avós paternos faziam sentido. O jeito como eles favoreciam Minho, meu irmão mais novo, e me tratavam com distância. Eu era uma impostora na minha própria família. Comecei a me afastar do meu pai, não por raiva, mas por uma confusão esmagadora que eu não sabia processar. Ele notou, tentou se aproximar, mas eu construí muros, muros que jamais consegui derrubar antes que fosse tarde demais. Esse é um dos meus maiores arrependimentos. Não ter dado a ele a chance de me explicar, de me abraçar, de me dizer que sangue não define amor. E então veio a fome. No meio dos anos 90, começou devagar. Primeiro, a eletricidade ficou ainda mais instável. Depois, o racionamento de comida ficou mais severo. As pessoas nas ruas começaram a aparecer mais magras, mais cansadas. Crianças com barrigas inchadas e olhos fundos apareciam nos mercados, sujas, abandonadas, procurando sobras. Minha família ainda conseguia comer. Minha mãe tinha conexões, recursos, e isso nos protegia. Mas víamos o sofrimento ao redor como se fosse uma paisagem distante, algo que acontecia com um dos outros, nunca conosco, até o dia em que minha mãe recebeu uma carta. Ela voltou do trabalho com o rosto pálido, segurando um pedaço de papel amarrotado. Sentou-se à mesa e leu em voz baixa, quase sussurrando, como se as palavras fossem veneno. Era de uma colega de trabalho, da irmã dela, para ser exata. Quando você ler isto, os 5 membros da família não estarão mais neste mundo, porque não comemos nas últimas 2 semanas. Estamos deitados no chão. Nossos corpos estão tão fracos que estamos prontos para partir. Minha mãe deixou a carta cair sobre a mesa. Ficamos em silêncio, um silêncio denso, sufocante. Porque o que você diz diante disso? Como você processa que pessoas estão morrendo de fome, tão devagar, tão conscientemente,
que tem tempo de escrever cartas de despedida. Aquilo plantou uma semente de dúvida em mim. Uma dúvida pequena, mas persistente. Se éramos o melhor país do mundo, por que nossa gente estava morrendo assim? Se nossos líderes nos amavam tanto, por que não nos alimentavam? As perguntas não tinham respostas, ou melhor, tinham, mas eu ainda não estava pronta para aceitá-las. Comecei a olhar para o outro lado do rio com mais frequência. As luzes da China pareciam mais brilhantes à noite. Não piscavam, não apagavam, ficavam acesas, constantes, como se a eletricidade fosse algo comum, algo garantido. Eu me perguntava como era viver assim. Como era acordar sem medo, falar sem calcular cada palavra, existir sem carregar o peso de uma vigilância invisível. A curiosidade cresceu dentro de mim como uma planta teimosa em solo árido. Eu sabia que era perigoso, sabia que atravessar aquele rio era crime. Mas quanto mais eu olhava para aquelas luzes, mais forte ficava a vontade de saber. Então, em dezembro de 1997, poucos meses antes de completar 18 anos, tomei uma decisão. Não foi um plano elaborado, não foi coragem, foi impulso. Impulso misturado com ingenuidade adolescente. Conversei com um dos guardas da fronteira, alguém que minha mãe conhecia, alguém que, por algum dinheiro e favores, estava disposto a fechar os olhos por algumas horas. Ele me disse que o rio estava congelado, que eu conseguiria atravessar a pé se fosse rápida. Naquela noite, coloquei um casaco pesado, calcei botas que já tinham visto dias melhores e caminhei até a margem do Yalu. O frio cortava meu rosto como lâminas afiadas. A neve rangia sob meus pés. Olhei para trás, para minha cidade, para minha casa, para tudo o que eu conhecia. E então olhei para frente, para as luzes do outro lado. Dei o primeiro passo no gelo, depois o segundo. O rio gemia sob meu peso, mas aguentou. Continuei caminhando, cada passo me afastando mais de quem eu era, me aproximando de algo desconhecido, assustador, mas irresistível. Eu achava que voltaria em alguns dias. Achava que era só uma aventura, uma fuga temporária da monotonia, uma forma de satisfazer a curiosidade que me corroía por dentro. Eu não sabia que estava dando o primeiro passo em uma jornada sem volta. Não sabia que aquele rio congelado era uma fronteira entre duas vidas. Não sabia que eu nunca mais seria Min Young novamente. O gelo gemia sob meus pés como um animal ferido. Cada passo era uma aposta, uma roleta russa onde o prêmio era a liberdade e a punição era me afogar em água congelada. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que alguém na margem conseguiria ouvir. Mas continuei. Um passo, depois outro, depois outro. O vento cortava meu rosto e meus olhos lacrimejavam tanto que mal conseguia enxergar à frente. Mas as luzes do outro lado me guiavam como faróis em meio à escuridão. Quando finalmente pisei em solo chinês, meus joelhos quase cederam. Não de cansaço, mas de alívio. Eu tinha conseguido, tinha atravessado o rio proibido. Estava do outro lado. Respirei fundo e o ar tinha um gosto diferente. Não sei se era real ou se minha mente estava me pregando peças, mas juro que até o oxigênio parecia mais leve ali. Caminhei até a primeira vila que encontrei. As casas eram diferentes das nossas, mais coloridas, menos uniformes. E as luzes, céus, as luzes. Mesmo sendo tarde da noite, havia postes acesos por toda parte, janelas brilhando, televisões ligadas. Era como se a eletricidade fosse algo tão comum quanto respirar. Na Coreia do Norte, ficávamos horas, às vezes dias sem energia. Aqui,
Parecia que a escuridão não tinha permissão para existir. Perguntei por direções até chegar à casa de um tio distante, o primo do meu pai, que vivia em Shenyang. Eu tinha apenas um endereço rabiscado em um papel amassado no bolso. Achei que seria fácil encontrá-lo. Estava errada. A China era imensa, absurdamente imensa. Levei horas em ônibus lotados, rodeada de pessoas falando uma língua que eu não entendia, até finalmente chegar. Quando bati na porta, quem atendeu foi tio Jung-il, um homem de rosto cansado, mas olhos gentis. Ele me reconheceu imediatamente. Abriu os braços, me abraçou e pela primeira vez em horas eu me senti segura. Sua esposa, tia Sang-hee, preparou comida de verdade, não rações controladas, arroz quente, carne, legumes frescos. Comi até meu estômago doer. Mas a segurança durou pouco. Naquela mesma noite, tio Jung-il me sentou à mesa e começou a falar coisas que fizeram meu mundo desmoronar pela segunda vez. Ele me disse que Kim Jong-il, nosso líder supremo, não era comunista de verdade, que tudo era teatro, controle, manipulação. Me disse que a Guerra da Coreia tinha sido iniciada pelo Norte, não pelo Sul como nos ensinaram, que a Coreia do Sul era próspera, rica, livre, que tudo o que eu aprendi na escola era mentira cuidadosamente construída. Eu quis discutir, quis defender meu país, mas as palavras morreram na minha garganta, porque, no fundo, eu já sabia. As execuções, a fome, as luzes que nunca acendiam, as cartas de despedida de famílias inteiras morrendo de inanição. Tudo aquilo já tinha plantado a dúvida. Tio Jung-il apenas regou a semente até ela se tornar uma árvore impossível de ignorar. Passei a primeira semana em choque. Acordava de manhã esperando ouvir os alto-falantes do governo gritando propaganda. Esperava ver os retratos gigantes dos líderes nas paredes, mas havia apenas silêncio. Silêncio e liberdade, dois conceitos que eu nunca tinha experimentado juntos. Então chegou a notícia que mudou tudo. Tio Jung-il recebeu um telefonema de um conhecido que ainda tinha contatos na Coreia do Norte. Rumores da minha fuga tinham se espalhado. A polícia secreta estava investigando, fazendo perguntas. Minha família estava sendo vigiada. Se eu voltasse agora, não seria apenas punida, seria executada. E minha família provavelmente seria mandada para um campo de trabalho forçado. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Aquela visita rápida de alguns dias tinha se transformado em exílio permanente. Eu não podia voltar, nunca mais. Minha mãe, meu pai, Minho, todos estavam do outro lado de uma fronteira que eu não podia mais cruzar sem assinar minha sentença de morte. Chorei tanto naquela noite que achei que ia me afogar nas próprias lágrimas. Tio Jung-il tentou me consolar, mas o que ele poderia dizer? Não havia consolo possível. Eu tinha perdido minha família, meu país, minha identidade, tudo em uma única decisão impulsiva e estúpida. Mas chorar não mudava nada. Eu precisava sobreviver. E para sobreviver na China como norte-coreana ilegal, eu precisava desaparecer. Tio Jung-il me deu um novo nome, Chai Mi-han, um nome coreano-chinês. Me ensinou frases básicas em mandarim. Me disse para nunca, jamais, revelar que eu era da Coreia do Norte. Porque se a polícia chinesa descobrisse, eu seria deportada. E deportação significava morte. Comecei a trabalhar em um pequeno restaurante. Servia mesas, lavava pratos, carregava bandejas pesadas até meus braços doerem. O dono pagava pouco, mas não fazia perguntas. Isso era tudo o que importava.
Cada dia era uma atuação. Eu tinha que falar mandarim sem sotaque, tinha que conhecer referências culturais chinesas, tinha que rir nas horas certas, ficar em silêncio nos momentos certos. Um erro, uma palavra errada e tudo desmoronaria. Aprendi mandarim com desespero. Não era uma escolha estética, era sobrevivência. Cada nova palavra era uma camada de proteção. Cada frase, bem pronunciada, era um escudo contra a deportação. Estudava à noite, repetindo sons, até minha língua doer, memorizando caracteres até meus olhos arderem. Conheci outros desertores. Eles se escondiam nas sombras, sussurravam em cantos escuros, compartilhavam estratégias de sobrevivência como segredos preciosos. Foi através deles que descobri a verdade mais sombria de todas. Mulheres norte-coreanas eram mercadoria. Traficantes esperavam na fronteira como abutres. Mulheres que fugiam da fome, do regime, da morte, caíam direto nas mãos de homens que as vendiam. Vendiam para casamentos forçados com fazendeiros chineses que não conseguiam encontrar esposas. Vendiam para lugares onde mulheres eram exploradas de formas que você já imagina. Vendiam como se fossem gado. Uma das mulheres que conheci, vou chamá-la de Ok-hee para proteger sua identidade, me contou sua história entre soluços. Ela tinha fugido com a filha pequena. Foram capturadas por traficantes na primeira semana. A filha foi levada para adoção ilegal. Ok-hee foi vendida para um homem 3 vezes mais velho que a mantinha trancada em casa. Ela conseguiu escapar, mas nunca mais viu a filha. Tinha os olhos mais vazios que eu já tinha visto em um ser humano. Percebi então que minha situação, por mais terrível que fosse, ainda era privilegiada. Eu tinha tio Young-gil, tinha um teto, tinha comida. Outras mulheres não tinham nada além de medo e desespero. Mas a paranoia nunca me deixava. Cada policial na rua era uma ameaça. Cada olhar desconfiado era um possível fim. Eu andava com a cabeça baixa, evitava multidões, nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Tentei comprar documentos falsos. Um homem me prometeu um ID chinês legítimo por uma quantia absurda de dinheiro. Juntei cada centavo durante meses. Trabalhei turnos duplos. Pulei refeições. Finalmente, consegui o valor. Entreguei o dinheiro. Ele prometeu voltar em 1 semana com os documentos. Nunca mais o vi. Fui enganada outras vezes também. Havia toda uma indústria construída em cima do desespero de pessoas como eu. Gente que cobrava fortunas para facilitar processos, para garantir documentos, para proteger contra a deportação. A maioria era mentira, mas o que eu podia fazer? Denunciar para a polícia? Eu era a criminosa aos olhos da lei. Mantinha contato secreto com minha mãe através de ligações telefônicas extremamente raras e perigosas. Cada ligação era rápida, codificada, cheia de pausas tensas. Ela me dizia que estava tudo bem, mas eu ouvia o medo na voz dela. Ouvia a tristeza, a saudade, o peso de não poder falar livremente nem mesmo com a própria filha. O homem que me criou como pai morreu alguns anos depois da minha fuga. Eu soube por uma dessas ligações. Minha mãe não podia dizer muito, mas eu entendi. Ele se foi. E eu nunca tive a chance de me despedir. Nunca tive a chance de dizer que o amava, que lamentava ter me afastado, que sangue não importava porque ele era meu pai de todas as formas que realmente importavam. Carreguei essa culpa como uma pedra no peito. Carrego até hoje. Os anos passaram. Chai Mi-ren se tornou outros nomes. Jang Sun-hyang, quando me mudei para outra cidade. Chai In-hee, quando mudei novamente. Park Sun-ja, quando finalmente consegui um documento falso que parecia legítimo.
Cada nome era uma pessoa diferente com uma história diferente. Eu tinha que lembrar qual mentira tinha contado para qual pessoa. Tinha que manter todas as versões de mim mesma separadas, organizadas, convincentes. Comecei a esquecer quem eu era antes. Min Young estava morrendo devagar, sendo enterrada sob camadas de identidades falsas. Às vezes, acordava no meio da noite e não sabia qual nome responder se alguém me chamasse. Você sabe o que é perder sua própria identidade? É como se apagarem aos poucos, não de uma vez, mas pedaço por pedaço. Primeiro você perde seu nome, depois sua história. Depois suas memórias se tornam suspeitas, perigosas de compartilhar. Você vira uma casca vazia preenchida com mentiras necessárias, mas eu continuava, porque a alternativa era desistir, e desistir significava morrer, ou pior, voltar e fazer minha família morrer junto comigo. Então, eu acordava cada manhã, vestia a máscara do dia e interpretava mais uma cena nessa peça interminável de sobrevivência. 11 anos. Parece pouco quando você fala rápido assim. Mas quando você está vivendo cada dia com medo de ser descoberta, cada ano parece uma década. Eu mudei de cidade 6 vezes. Mudei de nome 7 vezes. Mudei de trabalho, de amigos, de história pessoal tantas vezes que perdi a conta. Shenyang, Xangai, Kunming. Outras cidades cujos nomes eu mal me lembro. Cada mudança era uma fuga. Às vezes, porque alguém começava a fazer perguntas demais, às vezes, porque eu ouvia rumores de batidas policiais. Às vezes, simplesmente porque a paranoia ficava grande demais e eu precisava recomeçar em um lugar onde ninguém me conhecesse. Trabalhei em restaurantes, lojas de roupa, fábricas, sempre empregos que não exigiam documentação rigorosa, sempre lugares onde o patrão estava disposto a ignorar algumas irregularidades em troca de mão de obra barata. Eu era boa trabalhadora, pontual, silenciosa, nunca reclamava, nunca fazia ondas. Invisibilidade era minha estratégia de sobrevivência, mas a invisibilidade tem um preço. Você vai desaparecendo, não só para os outros, mas para si mesma também. Conheci um homem em uma das cidades. Vou chamá-lo de Geun-soo. Ele era coreano-chinês, tinha um negócio próprio e era gentil de um jeito que me fazia baixar a guarda. Começamos a namorar. Ele me deu outro nome, outra identidade, me ajudou com documentos melhores. Por um breve momento, achei que talvez pudesse construir uma vida ali, uma vida de mentira, mas uma vida. Mas mentiras têm fundação fraca. Geun-soo começou a fazer perguntas sobre minha família, sobre meu passado, sobre por que eu nunca tinha fotos antigas, por que não conhecia músicas populares coreanas, por que certos assuntos me deixavam tensa. Eu desconversava, inventava desculpas, mas ele era inteligente. Percebia as inconsistências. Um dia ele me confrontou. Me perguntou diretamente se eu era norte-coreana. Meu silêncio foi resposta suficiente. Vi o medo entrar nos olhos dele. Não medo de mim, mas medo das consequências de estar envolvido comigo. Na China, esconder desertores norte-coreanos era crime. Se a polícia descobrisse, ele também seria punido. Terminamos alguns dias depois. Ele foi educado. Disse que não estava pronto para relacionamento sério, mas eu sabia a verdade. Eu era um risco grande demais, um passivo ambulante. Ninguém quer amar uma fugitiva que pode desaparecer a qualquer momento. Voltei a estar sozinha. E a solidão era diferente agora. Não era apenas ausência de companhia, era isolamento existencial. Eu não podia ser autêntica com ninguém. Cada conversa era filtrada.
editada, censurada. Cada amizade era contaminada pela impossibilidade de verdadeira intimidade. Como você se conecta com alguém quando cada frase que sai da sua boca é parcialmente mentira? As ligações com minha mãe ficaram mais esporádicas, mais perigosas. Ela me contava em código que as coisas estavam difíceis, que a vigilância tinha aumentado, que Minho estava crescendo sem irmã. Cada ligação terminava com ela sussurrando: "Eu te amo", antes de desligar rapidamente, e eu ficava segurando um telefone mudo, chorando em silêncio para ninguém ouvir. Então veio o dia que mudou tudo novamente. Eu estava trabalhando em um restaurante em Kunming, quando 2 policiais entraram. Não era incomum. Policiais comiam ali de vez em quando, mas dessa vez eles me olharam diferente. Um deles se aproximou, pediu para ver minha identidade. Meu coração disparou, mas mantive o rosto neutro. Entreguei os documentos falsos que eu tinha comprado. Ele examinou, franziu a testa, olhou para mim, olhou para o documento. "Você vai ter que vir conosco para verificação." Aquelas palavras eram sentença de morte. Eu sabia. Verificação significava descobrirem que eu era norte-coreana. Descobrirem significava deportação. Deportação significava execução. Fui levada para a delegacia, colocada em uma sala pequena, fria, com apenas uma mesa e 2 cadeiras. O interrogatório começou. De onde eu era exatamente? Qual meu endereço permanente? Nomes dos meus pais? Escola que frequentei? Cada pergunta era uma armadilha. Cada resposta tinha que ser consistente com a identidade falsa que eu tinha construído. Respondi tudo com voz firme, olhando diretamente nos olhos do interrogador. Não podia demonstrar medo. Medo era a admissão de culpa. Mantive a história. Repeti detalhes. Não contradisse nada. Depois de horas, eles me soltaram. Disseram que estava tudo em ordem, que eu podia ir. Mas eu via desconfiança nos olhos deles. Saí daquela delegacia sabendo que tinha dado sorte, mas que a sorte não dura para sempre. Naquela noite, não consegui dormir. Meu corpo tremia descontroladamente. Cada barulho na rua me fazia pular. Cada sombra na janela parecia um policial voltando para me buscar. Percebi que não podia mais viver assim. 11 anos fugindo, escondendo, mentindo. 11 anos sem identidade real, sem futuro, sem possibilidade de construir algo sólido. Eu precisava de uma saída. Foi então que comecei a pesquisar sobre asilo político na Coreia do Sul. Desertores norte-coreanos eram automaticamente aceitos lá. Era lei. Se eu conseguisse chegar à embaixada sul-coreana, eles não poderiam me negar entrada. Mas chegar lá era o problema. A embaixada ficava em Pequim, longe de onde eu estava. E o caminho estava cheio de checkpoints policiais, verificações de identidade, riscos infinitos. Mas qual era a alternativa? Viver para sempre como fantasma? Esperar até ser finalmente capturada? Juntei dinheiro. Planejei a rota, comprei passagem de ônibus e em 2008, 11 anos depois de atravessar o rio Yalu, tomei coragem para tentar mais uma travessia. A viagem para Pequim foi um pesadelo. Cada checkpoint me fazia suar frio. Cada policial que subia no ônibus para verificar documentos me deixava à beira do pânico. Mas eu tinha me tornado boa em fingir calma. Meu rosto era a máscara perfeita. Por dentro, estava desmoronando. Por fora, apenas mais uma passageira entediada. Cheguei em Pequim de madrugada. A cidade era enorme, intimidadora. Encontrei a embaixada sul-coreana depois de horas vagando. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Eu sabia que ao entrar ali, não haveria volta.
tudo mudaria. Para melhor ou para pior, mas mudaria. Respirei fundo, caminhei até o portão. Expliquei para o guarda em coreano que eu era desertora norte-coreana pedindo asilo. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e compaixão. Fez algumas ligações, abriu o portão, entrei. Pela primeira vez em 11 anos, eu estava em solo tecnicamente coreano. Não solo norte-coreano, onde tudo tinha começado, mas solo sul-coreano, onde talvez, finalmente, eu pudesse parar de correr. Passei semanas em processo de verificação, interrogatórios para confirmar que eu era realmente norte-coreana, testes, perguntas sobre detalhes específicos que só alguém de lá saberia. Eu respondi tudo, provei minha história e, finalmente, recebi permissão para ir para a Coreia do Sul. O voo foi surreal. Olhava pela janela vendo a China desaparecer abaixo de mim. 11 anos daquela terra, 11 anos de medo, mentiras, solidão. Estava deixando tudo para trás. Quando o avião pousou em Seul, eu chorei. Não de felicidade, não ainda. Chorei de exaustão. Chorei pelo alívio de finalmente poder parar de correr. Chorei pelas versões de mim que tinha deixado pelo caminho. Min Young, Chai Mi-ran, Jang Sun-hyang, todas aquelas mulheres que eu tive que ser para sobreviver. Mas, principalmente, chorei porque sabia que essa liberdade tinha um preço. Minha mãe e Min-ho ainda estavam na Coreia do Norte. Eu estava segura, mas eles não. Eu tinha salvado a mim mesma, mas tinha deixado minha família para trás. E essa culpa, essa dívida impossível de pagar, ia me assombrar pelos próximos anos até eu finalmente decidir fazer algo a respeito. Mas por agora, naquele momento no aeroporto de Seul, eu apenas caminhei para fora da área de desembarque. Caminhei como mulher livre pela primeira vez em quase 12 anos. E pela primeira vez em tanto tempo, escolhi meu próprio nome, Yeonseo, Sol e boa sorte. Eu ia precisar de ambos. Seul era barulhenta, absurdamente barulhenta. Carros buzinando, pessoas gritando ao telefone, música saindo de lojas, anúncios eletrônicos piscando em todas as direções. Depois de anos vivendo nas sombras, silenciosa e invisível, aquela explosão de estímulos era quase violenta. Eu me sentia exposta, como se estivesse nua, no meio de uma multidão. Fui levada para Hanawon, o centro de reeducação para desertores norte-coreanos. Parecia um hotel na superfície, mas era mais parecido com uma escola militar disfarçada. 3 meses de aulas obrigatórias sobre como viver na Coreia do Sul, como abrir conta bancária, como usar transporte público, como se candidatar a empregos, como não parecer norte-coreana. Sim, eles ensinavam isso. Como esconder de onde você vinha, porque o preconceito era real, palpável, perigoso. Os instrutores eram gentis, mas havia uma condescendência implícita em cada lição. Como se fôssemos crianças que precisavam aprender o óbvio. E talvez fôssemos. Eu ficava olhando para uma máquina de café automática como se fosse tecnologia alienígena. Levei dias para entender como usar cartão de crédito, o conceito de escolha, de ter dezenas de opções para cada produto, me paralisava nos supermercados. Mas o pior era a língua. Teoricamente, eu falava coreano, era minha língua materna. Mas o coreano da Coreia do Norte tinha congelado no tempo, cheio de arcaísmos e palavras russas. O coreano de Seul tinha evoluído, absorvido o inglês, criado gírias modernas. Eu ouvia conversas e entendia talvez 70%. Os outros 30% eram mistério completo. E as pessoas percebiam pelo meu sotaque do norte,
percebiam pelas palavras que eu escolhia, percebiam pela forma como eu reagia a coisas simples, como se fossem novidade. Uma vez, em uma entrevista de emprego, a mulher me perguntou de onde eu era. Hesitei. Vi o reconhecimento aparecer nos olhos dela antes mesmo de eu responder. Ela ficou tensa. Inventou uma desculpa educada sobre a vaga já estar preenchida. Eu sabia que era mentira. Sabia que o problema era meu passado, meu sotaque, meu status de refugiada do norte. Outros desertores compartilhavam histórias parecidas. Um homem me contou que perdeu o emprego quando o chefe descobriu sua origem. Uma mulher disse que vizinhos pararam de cumprimentá-la. Não éramos exatamente discriminados abertamente. Era mais sutil. Olhares de pena, distância cuidadosa, como se fôssemos contaminados por algo invisível. Eu me matriculei na Universidade Hankook de Estudos Estrangeiros. Queria estudar, melhorar meu coreano, aprender inglês. Queria provar que eu era capaz, que não era apenas aquela refugiada. Mas na universidade, o abismo ficava ainda mais óbvio. Meus colegas falavam sobre viagens internacionais, sobre marcas de roupa, sobre programas de TV que eu nunca tinha assistido. Tinham referências culturais de décadas que eu não vivi. Eu fingia entender, ria nos momentos certos, mas por dentro estava perdida. A solidão em Seul era diferente da solidão na China. Na China, eu estava sozinha porque precisava estar, porque segurança exigia isolamento. Em Seul, eu estava sozinha, no meio da multidão, rodeada de gente, mas incapaz de me conectar de verdade. Porque como você explica para alguém que nunca passou fome o que é ver pessoas morrerem nas ruas? Como você compartilha com alguém que sempre foi livre o que é viver sob vigilância constante? Então eu construí outra máscara. Não uma identidade falsa dessa vez, mas uma versão editada de mim mesma. A Rioncel que sorria muito, que fingia estar totalmente adaptada, que escondia o desconforto, a confusão, a saudade de uma casa que eu sabia ser prisão, mas ainda era casa. E no meio de tudo isso, a culpa me consumia, porque eu estava aqui, comendo bem, dormindo em cama macia, estudando, enquanto minha mãe e Minho ainda estavam lá, ainda vivendo sob o regime, ainda sofrendo as consequências da minha fuga. Eu tentava não pensar nisso. Tentava me convencer de que tinha feito o certo, que não podia salvá-los, que tinha que viver minha própria vida. Mas a culpa não aceita lógica. A culpa é um verme que se instala no seu peito e devora de dentro para fora. Mantinha contato com minha mãe através de intermediários na China. Ligações curtíssimas, sempre em código. Ela dizia que estava tudo bem, mas eu ouvia a mentira na voz dela. Ouvia o cansaço, o peso de estar sendo vigiada por causa de mim. E então chegou a notícia que eu temia. A polícia secreta tinha intensificado a vigilância sobre minha família. Estavam sendo interrogados regularmente. Faziam perguntas sobre mim, sobre contatos na China, sobre planos de fuga. Minha mãe estava apavorada. Minho, que agora era adulto, estava sendo pressionado a renunciar publicamente à irmã traidora. Eu tinha causado isso. Minha liberdade tinha custado a segurança deles. Passei noites sem dormir, olhando para o teto, calculando possibilidades. Havia uma solução óbvia, mas era tão perigosa que beirava o suicida. Eu poderia tentar tirá-los de lá, guiá-los através da China como eu mesma tinha passado, levá-los até a liberdade. Mas isso significava voltar. Voltar para a China, onde eu ainda era procurada. Voltar para perto da Coreia do Norte,
onde meu rosto estava em listas de desertores. Significava arriscar não apenas minha vida, mas as vidas deles também. Se fôssemos capturados, as consequências seriam inimagináveis. Execução pública para mim. Campo de trabalho forçado para eles, se tivessem sorte. Morte para todos nós, se não tivessem. Mas qual era a alternativa? Deixá-los lá? Viver minha vida confortável em Seul enquanto eles pagavam o preço da minha liberdade? Comecei a planejar, discretamente. Pesquisei rotas, contatei intermediários na China, juntei dinheiro. Cada centavo que eu ganhava, trabalhando meio período, ia para uma caixa escondida debaixo da cama. Economia para subornos, para passagens, para documentos falsos, para emergências. Levei meses de planejamento obsessivo, de pesadelos onde tudo dava errado, de terror constante pensando no que poderia acontecer. Mas quanto mais eu pensava, mais tinha certeza de que não havia outra opção. Eu não conseguia viver com aquela culpa. Não conseguia construir uma vida sabendo que tinha destruído a deles. Então tomei a decisão. Ia fazer isso. Ia voltar para a China. Ia guiá-los através de 3.200 quilômetros de território hostil até a fronteira com o Laos. De lá, podíamos chegar à embaixada sul-coreana. Era plano insano. Tinha 1000 coisas que podiam dar errado, mas era a única chance deles. Liguei para o intermediário na China. Disse para ele avisar minha mãe. Preparem-se, vamos fazer isso. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz tremendo. Você tem certeza? Se der errado, eu sei, mas não posso deixá-los lá. Diga a ela que eu vou buscá-los. Semanas depois, recebi confirmação. Minha mãe concordou, Minho concordou. Eles iam arriscar. Iam atravessar o rio Yalu, encontrar o intermediário do lado chinês e esperar por mim. Vendi tudo o que tinha de valor. Peguei emprestado com conhecidos. Juntei uma quantia que parecia enorme, mas eu sabia que seria consumida rapidamente em subornos. Comprei passagem para a China. Não disse a ninguém onde ia. Apenas desapareci, mais uma vez. No avião, olhei pela janela vendo Seul desaparecer abaixo. Eu tinha conseguido escapar. Tinha construído começo de vida nova e estava jogando tudo fora para voltar ao perigo. Mas algumas dívidas não podem ser pagas com dinheiro ou palavras. Algumas dívidas exigem que você coloque sua própria vida na linha. Aterrissamos na China. Saí do aeroporto sentindo o peso familiar da paranoia voltar. Eu estava de volta ao lugar onde tinha sido caçada por 11 anos. De volta ao lugar onde cada policial era ameaça. Cada estranho era possível delator. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava fugindo. Estava voltando para buscar o que tinha deixado para trás. A sala de espera na estação de ônibus cheirava a suor e óleo de motor. Eu estava sentada em um canto, mão suando, coração disparado, esperando por duas pessoas que eu não via há anos. Duas pessoas cuja vida eu tinha destruído e agora tentava salvar. Quando os vi entrar, quase não os reconheci. Minha mãe estava mais magra, com cabelos grisalhos que eu não lembrava. Minho tinha crescido, virado homem, mas seus olhos carregavam um cansaço que nenhum jovem deveria ter. Nos abraçamos em silêncio, lágrimas descendo sem controle. Não podíamos fazer cena, não podíamos chamar atenção, mas naquele abraço havia anos de saudade, culpa, perdão, medo. Conseguiram atravessar? Sussurrei. Minha mãe acenou. O guarda foi subornado, mas temos que nos apressar. Eles vão perceber nossa falta em breve. Eu tinha planejado tudo meticulosamente. 3.200 quilômetros até a fronteira com o Laos. De lá,
Cruzaríamos para o território laosiano e buscaríamos a embaixada sul-coreana em Vientiane. Era a rota que outros desertores tinham usado. Perigosa, mas possível. Compramos passagens de ônibus, documentos falsos para os dois. Min-ho seria mudo, minha mãe seria surda. Assim, não precisariam falar e arriscar expor o sotaque norte-coreano. Era plano frágil, mas era o que tínhamos. O ônibus saiu ao amanhecer. Sentamos separados para não chamar atenção. Eu na frente, eles no meio. A cada checkpoint, meu estômago se revirava. Policiais subiam, verificavam documentos, faziam perguntas aleatórias. Eu respondia com calma estudada. Minha mãe e Min-ho ficavam em silêncio, fingindo deficiência. Funcionou nas primeiras paradas, mas na terceira, um policial mais desconfiado subiu. Ele andou pelo corredor devagar, examinando cada passageiro. Parou ao lado de Min-ho. Olhou para ele. Olhou para os documentos. Você. De onde é? Min-ho me olhou. Pânico nos olhos. Eu me levantei rapidamente, caminhei até eles. Desculpe, oficial, ele não pode falar. É mudo de nascença. O policial me examinou. E ela apontou para minha mãe. Minha mãe, surda. Ambos têm deficiência. Estamos indo visitar família. Ele não pareceu convencido. Fez sinal para minha mãe, testando. Ela não reagiu. Ele bateu palma perto do ouvido dela, nada. Mas vi o suor na testa dela, vi a tensão em cada músculo do corpo. Então fez algo que quase nos destruiu. Começou a fazer perguntas diretas para Min-ho, em voz alta, observando reação. Minha mãe, sem pensar, sem calcular, fez a coisa mais brilhante e arriscada possível. Começou a se agitar, fazer gestos selvagens com as mãos, emitir sons guturais e incoerentes, como se fosse pessoa com deficiência mental tentando se comunicar. Era atuação desesperada, mas era tão convincente que até eu fiquei chocada. Os outros passageiros olhavam, alguns com pena, outros com desconforto. O policial recuou, claramente sem saber como lidar com a situação. Tudo bem, podem ir. Ele desceu do ônibus. As portas fecharam. Saímos. Só então percebi que estava prendendo a respiração há minutos. Olhei ao redor. 52 pessoas naquele ônibus. 52 pessoas que tinham visto minha família conversando antes. 52 pessoas que sabiam que a surdez e mudez eram mentira. Qualquer uma delas poderia ter denunciado. Qualquer uma poderia ter chamado o policial de volta. Nenhuma fez. 52 estranhos se tornaram cúmplices silenciosos de um crime que eles nem entendiam completamente. E até hoje eu me pergunto por quê. Compaixão, indiferença, medo de se envolver, não sei. Mas aqueles 52 rostos anônimos me ensinaram algo sobre humanidade que eu tinha esquecido. Às vezes as pessoas escolhem bondade, mesmo quando não têm nada a ganhar. Continuamos viajando. Dias se transformaram em semana. Trocamos de ônibus várias vezes. Dormimos em hotéis baratos, sempre em quartos separados. Comemos pouco para economizar dinheiro. Cada centavo importava. Finalmente, chegamos perto da fronteira com o Laos. Contratei um coiote, um homem que facilitava travessias ilegais. Ele cobrou absurdo, mas não havia alternativa. Ele nos levou por trilhas na floresta, longe dos checkpoints oficiais. A vegetação era densa, úmida, cheia de insetos que picavam sem parar. Minha mãe estava exausta. Min-ho a ajudava a caminhar. Eu carregava as mochilas. Atravessamos para o Laos ao anoitecer. Pensamos que o pior tinha passado. Pensamos que estávamos seguros. Estávamos errados. No segundo dia em território laosiano,
Fomos parados por policiais em Luang Namta. Eles exigiram documentação. Nossos papéis chineses não valiam nada ali. Éramos imigrantes ilegais. Fomos presos imediatamente. Minha mãe e Min-ho foram levados para uma prisão. Eu fiquei do lado de fora, negociando com autoridades corruptas que viram oportunidade de ganho fácil. Exigiram valores absurdos para multas e taxas de processamento. Paguei. Paguei tudo o que tinha. E ainda não era suficiente. Voltei ao hotel arrasada. Contei o dinheiro que restava. Não era nem metade do que precisava para tirá-los dali. Sem dinheiro, eles seriam deportados de volta para a China. E da China para a Coreia do Norte. Tudo pelo que tínhamos passado seria em vão. Sentei na calçada do lado de fora do hotel, cabeça entre as mãos, tentando não entrar em pânico. Tinha falhado. Tinha trazido minha família até ali só para vê-los serem mandados de volta para a morte certa. Foi quando ouvi uma voz. Um homem branco se aproximou. Tinha mochila nas costas, aparência de viajante. Falava inglês. Perguntou se eu estava bem. Levantei a cabeça. Meu inglês era fraco, muito fraco, mas era a única língua comum que tínhamos. Peguei um dicionário pequeno que carregava e, entre palavras quebradas e gestos desesperados, contei a história. Contei sobre a Coreia do Norte, sobre a fuga, sobre minha família presa, sobre o dinheiro que não tinha. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ele não disse nada. Apenas se levantou, caminhou até um caixa eletrônico na esquina e voltou com um maço de notas. $1.000 americanos. Estendeu para mim sem hesitação. Fiquei paralisada. Por quê? Por que está me ajudando? Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Respondeu em inglês. E mesmo com meu vocabulário limitado, entendi perfeitamente. Ele disse que não estava me ajudando. Estava ajudando o povo norte-coreano. Chorei, chorei como não chorava há anos. Não apenas de alívio, mas de algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Fé. Fé na humanidade. Fé em que o mundo não era apenas crueldade e interesse próprio. Fomos juntos até a prisão. Paguei o valor extorsivo. Libertaram não só minha mãe e Min-ho, mas 3 outros desertores norte-coreanos que estavam na mesma cela. Todos saímos dali graças a um estranho que não pediu nada em troca. Perguntei seu nome. Dick Stolpe, australiano, apenas passando pelo Laos em viagem de mochileiro. Tentei agradecer, encontrar palavras que fizessem justiça ao que ele tinha feito. Ele apenas acenou, disse que esperava que encontrássemos paz e desapareceu na multidão. Nunca mais o vi. Não tinha número de telefone, não tinha endereço eletrônico. Ele simplesmente se foi, como anjo que aparece em momento de desespero absoluto e depois desaparece. Conseguimos chegar à embaixada sul-coreana em Vientiane. Pedimos asilo. Após semanas de processo, fomos aprovados. Voamos para Seul. Juntos. Finalmente juntos. Quando o avião pousou, minha mãe segurou minha mão. Min-ho segurou a outra. Não dissemos nada. Não precisávamos. Olhamos pela janela, vendo a Coreia do Sul pela primeira vez como país que nos acolheria a todos. Levei 4 anos para encontrar Dick Stolpe novamente. Ele tinha visto minha palestra internacional, aquela que viralizou com mais de 20 milhões de visualizações. Uma emissora australiana organizou reencontro surpresa. Quando o vi entrar naquela sala, meu coração quase explodiu. Consegui finalmente dizer, em inglês melhorado por anos de estudo, o quanto ele tinha mudado minha vida. Ele disse que não era herói, mas estava errado. Existem heróis que vestem capas e aparecem em filmes, e existem heróis
que sacam $1.000 de um caixa eletrônico em Laos e mudam o destino de uma família inteira. Hoje sou casada com Brian, um americano que conheci em Seul. Sou ativista de direitos humanos, autora, palestrante. Uso minha voz para falar por aqueles que ainda não têm voz. Minha mãe e Min-ho vivem em Seul. Estão construindo vidas novas. Ainda carregamos cicatrizes, ainda temos pesadelos, mas estamos vivos, estamos livres. E tudo começou com uma garota curiosa que atravessou um rio congelado, achando que voltaria em alguns dias. Mas, no final, descobri que algumas travessias não têm volta, porque você não volta para quem você era. Você se torna alguém completamente novo. Meu nome é Hyeonseo Lee e esta é minha história. A jornada de Hyeonseo Lee não terminou quando ela pisou em solo sul-coreano pela primeira vez. Na verdade, de muitas formas, foi ali que começou de verdade. Porque liberdade não é apenas ausência de correntes. Liberdade é ter o direito de contar sua própria história, de dizer seu próprio nome, de existir sem medo. Hoje, Hyeonseo é reconhecida mundialmente como uma das vozes mais poderosas na luta pelos direitos humanos na Coreia do Norte. Sua palestra TED, Minha Fuga da Coreia do Norte, foi assistida por mais de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela testemunhou perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, conversou com presidentes, líderes mundiais, ativistas, mas nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu dos 52 estranhos no ônibus que escolheram silêncio protetor. Nunca esqueceu de Dick Stolpe e seus $1.000 que compraram não apenas liberdade, mas esperança. Sua mãe e seu irmão Min-ho vivem hoje em Seul. Adaptaram-se, aprenderam, cresceram, construíram vidas que jamais teriam sido possíveis na terra onde nasceram. E Hyeonseo, ela se casou com Brian Gleason, um americano que a conheceu em Seul, e juntos trabalham para amplificar as vozes dos que ainda sofrem em silêncio. Esta foi apenas uma parte da incrível história de Hyeonseo Lee. Para todos os detalhes, toda a profundidade, todas as camadas dessa jornada impossível, leiam o livro The Girl with Seven Names, Escape from North Korea, best-seller internacional disponível em mais de 20 idiomas. Um relato que precisa ser lido, compartilhado, lembrado. Se você chegou até aqui, é porque histórias como essa importam para você. Porque você entende que por trás de cada notícia sobre regimes totalitários, há pessoas reais, vidas reais, famílias reais sendo destruídas. E se este canal trouxe algo valioso para você hoje, considere se inscrever. Temos dezenas de histórias como esta, histórias de coragem, sobrevivência, resiliência, histórias que não aparecem nos noticiários, mas precisam ser contadas. E agora cai uma pergunta para você refletir. Quanto vale sua liberdade? Você já parou para pensar no preço que Hyeonseo e milhões como ela pagaram pelo direito de simplesmente existir sem medo? E o que você está disposto a fazer para proteger essa liberdade? Não só a sua, mas a de outros que ainda lutam por ela. Deixe sua reflexão nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta história. E lembre-se, a pior violência que podemos cometer contra sobreviventes é o silêncio. A história de Hyeonseo Lee nos ensina que mesmo quando o mundo parece consumido pela escuridão, ainda existem faróis de esperança. Às vezes na forma de um estranho em Laos, às vezes na forma de 52 cúmplices silenciosos em um ônibus, às vezes na forma de uma garota de 17 anos que teve coragem de cruzar um rio congelado apenas para ver as luzes do outro lado. Obrigado por ouvir, obrigado por se importar. Até a próxima história.